Então vamos lá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula eu vou dar continuidade a um pouco mais sobre o que é análise fundamentalista, para você entender um pouco mais para onde você vai recolher esses dados, em quais sites, em quais portais de informações você vai recolher esses dados para estar adquirindo conhecimento e informações sobre o mercado diariamente, beleza? E todas essas informações que você vai recolher são informações importantíssimas para você tomar a decisão futuramente, seja essa decisão de curto prazo ou longo prazo que eu te expliquei, beleza? Então vamos lá, eu vou te explicar primeiro como que você vai recolher os dados de algumas criptomoedas. Por exemplo, o Bitcoin ele tem apenas 21 milhões de unidades circulantes no mercado, ou seja, se cada um milionário no mundo quiser comprar uma unidade de Bitcoin, não vai ter para todo mundo. Tá, beleza? Então a gente tem que ter essas informações que é informação de escassez aí no caso. O Bitcoin é escasso. Então, se a gente tem essa informação antes de muita gente, a gente está um passo à frente, anos-luz, entende? Então é isso que eu tenho que te passar de conhecimento que eu adquiri de todas essas plataformas que eu sempre entro para estar olhando ali as criptomoedas, olhando ali a visão geral delas e analisando essa parte fundamentalista. Eu não fico analisando muito a fundo isso tudo de análise fundamentalista, porque isso aí eu tiro mais ou menos uns 20% do meu tempo para estar analisando essas coisas, atrás de novos projetos e tudo mais. E eu vou explicar aonde você vai encontrar novos projetos, isso numa próxima aula, beleza? Novos projetos aí que estão saindo realmente no mercado agora e que tem um potencial de valorização incrível. A gente pode analisar esses projetos também. Numa próxima aula eu vou estar explicando isso mais à frente, beleza? Então é o seguinte, a gente vai usar uma plataforma muito conhecida, um site muito conhecido chamado CoinMarketCap. Nesse site a gente vai observar as criptomoedas e observar os dados que elas têm para a gente poder recolher essas informações e tomar as nossas decisões. Então vamos lá. Eu vou aqui para a tela do meu computador e aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês o seguinte. Já aqui na tela do computador eu estou aqui no site CoinMarketCap. É esse site aqui, ó, você vai escrever isso aqui, CoinMarketCap, e você vai cair nessa página, certo? Aqui você vai ver todas as criptomoedas que estão disponíveis dentro do mercado e você vai ter informações importantíssimas sobre elas. Então, por exemplo, aqui a gente tem Bitcoin, Ethereum, isso aqui é o Tether, que é uma moeda pareada no dólar. Eu vou explicar um pouco mais para vocês à frente, tá? Já expliquei um pouco mais sobre stablecoins, né? E BNB USD, esse aqui é uma outra stablecoin, certo? Então aqui você vai ter todas as informações, todos os dados delas. Então, por exemplo, eu já vim aqui, abri uma página aqui do Bitcoin para dar um exemplo prático e bem fácil para vocês. Então, por exemplo, aqui quando eu abro o Bitcoin, eu vou clicar lá, né, certo? Eu vou clicar ali em Bitcoin e vai abrir essa página. Quando eu abro o Bitcoin aqui, eu vou ter várias informações sobre o mercado hoje, sobre esse ativo. Então o Bitcoin hoje ele está na casa dos $19.100, certo? Ele teve uma desvalorização aí hoje, ó, a gente pode ver, tá? Então aqui tem todos análise gráfica e tudo mais, tá? Mas vamos para a parte importante. Quando você vai baixando aqui, ó, outra coisa, aqui você pode encontrar o white paper, tá? Aqui você encontra a comunidade do Bitcoin, comunidade muito forte, tá? Aqui você encontra alguns sites de informações da blockchain, bem interessante. Aqui você encontra o site oficial do Bitcoin, tá? Os tipos de contratos você vai encontrar aqui para estar adicionando nas carteiras, que são carteiras descentralizadas, tá? Então, beleza. Quando a gente vai baixando aqui para o lado, a gente chega nessa parte aqui, ó.
Bitcoin, estatística de preços, certo? Aqui a gente pode ver uma coisa. A gente pode ver a desvalorização do preço atual hoje, tá? Desvalorizou $959, 4%, teve uma quedinha aí, tá? Volume de trade nas últimas 24 horas foi de 25 bilhões de dólares, tá? Movimentado aí nessas últimas 24 horas, tá? Dominância do mercado, isso aqui também é importante você saber quantos por cento de dominância o Bitcoin tem dentro do mercado, tá? Quanto de dinheiro tem dentro do mercado de criptomoedas hoje, né? Isso aqui já chegou a valer trilhões de dólares, né? No ano passado aí, alguns meses atrás, bateu 3 trilhões de dólares. Isso aqui é pesado demais, gente. Beleza. Aqui é capitalização de mercado, que foi totalmente diluída, né? Nos últimos tempos. Beleza. Aqui é informações de preço, tá? Tanto de abertura e fechamento do mercado, né? Ontem abriu a 20 mil e hoje já está 19 mil, então a gente teve uma desvalorização. Abertura e fechamento também, tá? Máxima e mínima. E aqui, ó, aqui para baixo, ó, o total de ROI do Bitcoin desde quando ele foi criado, ó. É absurdo, gente. Não, na verdade isso aqui desde que ele foi criado, tá? Então é um retorno de investimento muito alto durante todos esses anos de mercado que o Bitcoin já tem, tá? Então aqui é uma parte muito importante, ó. Então, por exemplo, fornecimento máximo que eu expliquei para vocês. Existem somente 21 milhões de unidades de Bitcoin rodando no mundo. Então, quando não houver mais essas quantidades de Bitcoin, o Bitcoin vai estar escasso. Ele já é escasso, só que ele vai estar muito mais escasso ainda e o preço vai subir muito mais. Então, essa informação aqui de escassez no mercado que traz para o Bitcoin essa segurança toda também, e essas informações fazem com que a gente tome decisões de comprar Bitcoin a longo prazo, pensando no retorno sobre o investimento que ele vai trazer nos próximos anos também. Então, inflação, aumento de juros dos Estados Unidos, início de guerra, início de pandemia, tudo isso aí também tem a ver com o aumento dos preços do Bitcoin futuramente, certo? E é como eu falei para vocês, existem somente 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo e já tem um fornecimento total circulante no mercado de 19 milhões e 81 mil Bitcoins, ok? Então aqui também você vai conseguir mais informações, ó. Se você vir aqui, ó, lá no começo da página, você vem ler mais. Você vai ter aqui, ó, o que é Bitcoin, quem são os fundadores, todas essas aulas que eu já passei, muito mais explicativo aqui para vocês sobre isso aqui, beleza? Aonde você pode comprar, quais são as carteiras que são negociadas, ok? Então, tudo isso aqui você vai ter, tá? Aonde essa moeda está sendo negociada? Então, quais são as corretoras que estão negociando essa moeda no momento? Ó, você pode ver que tem a Binance, está negociando Bitcoin, a FTX negocia Bitcoin, a KuCoin, a Coinbase, a Gate.io, a Huobi, tá? Todas essas corretoras aqui, elas negociam Bitcoin, dentro dela você pode comprar e vender, certo? Aí aqui você tem um volume de dinheiro que foi negociado nas últimas 24 horas nessas corretoras, certo? Então a Binance, por exemplo, que é a maior corretora do mundo, ela está movimentando aí em torno de 1 bilhão e meio por dia, certo? Então muito mais do que as outras corretoras, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a Kraken, não, vamos ver aqui a FTX, ela negocia Bitcoin USDT, negociou 121 milhões, tá? Então é bem grande o volume de negociação da Binance, tá? E tem uma liquidez também gigantesca. Então a gente tem essas informações aqui para saber aonde está sendo negociada
criptomoeda, saber qual é o contrato que ela está utilizando, tá? E essas informações vão ser importantíssimas para a gente tomar a decisão tanto de qual corretora a gente vai querer utilizar aí, qual corretora que tem liquidez dentro do mercado, em qual corretora essa criptomoeda está tendo mais liquidez também, para você não poder ficar de fora, tá? Então é tudo isso. Aqui, ó, os dados históricos também, aqui mostra os dados históricos de todos os dias de abertura e fechamento do mercado, tá? Aqui mostra os dados históricos desde quando foi criado o Bitcoin, tá? Então, por exemplo, há 9 anos atrás um Bitcoin valia 97 dólares, certo? Há 4 anos atrás o Bitcoin já estava valendo 6 mil dólares, né? Então, e assim foi crescendo sucessivamente, né? Alguns anos aí ficou um pouco negativo, mas nada demais em comparação desde sua criação. E por que eu falo que o Bitcoin vai voltar a crescer nos próximos anos? Porque isso é ciclo de mercado. O Bitcoin ele tende a crescer por causa da sua escassez, por causa da sua segurança, escalabilidade, certo? Então, todos esses fatores contribuem para que o Bitcoin venha a crescer futuramente em relação a preço, tá ok? Então, hoje a gente pôde ver o Bitcoin ano passado a 35 mil dólares, certo? Na verdade, ele bateu 70 mil dólares, certo? Só que aí, aqui mostra o completo de um ano, né? Quando bate um ano. Então, esse dado aqui, ele é um dado fidedigno, porém é um dado que ele bateu 70 mil dólares, né? A gente pode ver aí pelo gráfico do Bitcoin. Hoje o Bitcoin está custando 19 mil dólares, ótima oportunidade para a gente estar comprando, para a gente estar acumulando criptomoeda aí com o passar do tempo. Então, beleza. Aqui a gente pode ver tudo isso, né? As carteiras também que a gente vai poder colocar Bitcoin, algumas carteiras que eu expliquei para vocês, ó. A Ledger e a Nano, a Ledger e a Trezor, quer dizer, são carteiras que elas são físicas, aquelas hard wallets que eu expliquei para vocês na aula sobre carteiras. Elas são carteiras físicas onde você vai comprar, vai colocar os seus bitcoins lá dentro e vai tirar os seus bitcoins da nuvem, vai tirar os seus bitcoins da rede. Então ele vai estar com você ali dentro daquele pendrive, vamos dizer assim, daquela carteira, certo? A Trust, a BTC Wallet, essa Electrum, essa Coinbase, elas são carteiras que são carteiras digitais já, você pode acessar elas, né? A Trust, por exemplo, é uma carteira descentralizada, então a gente consegue baixar ela, ter acesso a ela também. Então somente você vai ter acesso a essas carteiras, beleza? Então expliquei aqui um pouquinho mais para vocês, né? Quais são as análises que estão tendo no dia, como que está sendo o Bitcoin. Ó, você vai ter essas informações aqui, ó, a quantidade de holders que tem no momento, vai ter vários gráficos. Eu particularmente não utilizo muito esses gráficos aqui, mas são sinais importantes. Por exemplo, aqui, ó, a gente define se o mercado ele está bullish ou bearish, o mercado está derretendo ou o mercado está subindo. Nesse exato momento a gente pode ver que o mercado está bearish, certo? O mercado está em queda total. A gente pode analisar aí nesses últimos dias, últimas semanas, o mercado vem caindo gigantescamente, mas isso aqui faz parte do ciclo de mercado, onde o Bitcoin ele vai subir muito depois do halving e logo após o halving, um ano depois do halving mais ou menos, ele tem uma despencada aí de preço, certo? Vai derreter o preço, porque é normal, é de ciclo de mercado, tem que fazer com que esse dinheiro todo que entrou, o dinheiro que não era para entrar, esse dinheiro tem que sair de volta, e é normal do mercado, correção. E logo depois o mercado volta a subir de novo, ficando ali nos seus padrões, certo? Beleza? Então aqui a gente tem essas informações. Então de todas as moedas a gente vai ter essas informações. Então, por exemplo, aqui do Ethereum, abriu o Ethereum aqui, ó, a gente pode ver o preço do Ethereum, despencou também 7% hoje,
tá? Aqui a gente pode ver os sites do Ethereum, né? Outros sites aqui que a gente pode estar acessando para fazer depósitos de Ethereum, tá? Aqui outros sites de fóruns de comunidade, Twitter, tá? O white paper do Ethereum, para que ele veio, o que ele veio resolver dentro do ecossistema de criptomoedas, certo? Aqui a gente pode ver alguns contratos, né? Então a gente tem vários contratos do Ethereum. O contrato de BNB, certo? Da Binance Smart Chain, contrato da Avax, da Avalanche, da Tomochain, da Sora. Então tem vários contratos aqui onde o Ethereum pode entrar nas corretoras descentralizadas e entrar também aí nas carteiras aí para a gente estar comprando, beleza? Está negociando. Então, quando a gente for negociar uma criptomoeda, por exemplo, uma outra criptomoeda qualquer, certo? E aí a gente tem que ver a rede dela, qual o contrato que ela utiliza, para a gente não estar fazendo transação errada dessa criptomoeda. Então, por isso que tem essas redes aqui, esses contratos. Vou explicar um pouco mais à frente para vocês também como que funciona, tá? Como que a gente pode conectar esses contratos a carteiras descentralizadas, conectar as moedas e tudo mais, ok? Então a gente vê o gráfico aí do Ethereum no último dia, certo? Aqui a gente pode analisar aqui o gráfico no passado também, certo? Isso aqui, ó, nos últimos 3 meses, no último ano, quanto que veio caindo aí, certo? E aqui a gente pode observar o total do ano, e aqui a gente pode observar o tanto que valorizou, o tanto que subiu, o tanto que desceu, como que estava lá atrás, ó. Em 2016 o Ethereum valia 7,44 dólares, né? E agora em 2021 chegou a valer 4.600 dólares. É muito louco isso aqui. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Depois que ele saiu de 9 dólares, ele bateu em 1.100 dólares, certo? E caiu, o mercado caiu, despencou, a gente teve uma desvalorização aí do mercado, certo? Porém, depois, depois ele ficou lateralizando aqui nesses anos aí de 2018, 19, 20, ficou lateralizando nessa faixa de preço entre 100 dólares e 200 dólares. Depois ele explodiu e saiu disso aqui, foi bater 4.000 dólares. E é isso que eu estou falando para vocês, é ciclo de mercado. O mercado já teve esse ciclo aqui, já teve outro ciclo no passado também, entendeu? E cada vez esses ciclos vão ficando menores, tanto que do passado a gente não consegue ver tanto. Ó, aqui em 2015, por exemplo, o Ethereum valia 0,69 centavos de dólar, certo? Então, esses ciclos eles vão ficando pequenos em relação ao futuro, certo? Então, esse ciclo que a gente viveu aqui, já de alta histórica, ele vai ficar pequeno no futuro também. Então, esse ciclo de baixa que a gente está vivendo nesse momento é um ciclo perfeito para a gente começar a acumular Ethereum, acumular ativos que vão fazer a gente ter uma lucratividade bem maior nos próximos anos. Então, quando você vê que o mercado ele subiu muito e ele logo em seguida despencou muito, você tenha um olho muito atento, porque isso aqui é uma oportunidade de negócio para você estar adquirindo a longo prazo, beleza? Negociação a curto prazo, isso aqui tem que ser negociação pequena, certo? Não vai colocar aí todo o teu dinheiro para estar negociando a curto prazo. Eu não acho interessante, tem que ser negociação pequena. Mas aqui comprar a longo prazo e guardar na carteira, eu acho muito interessante, beleza? Então a gente tem essas informações aqui do Ethereum, tá? Ó, aqui abaixo, como eu mostrei para vocês, ó, Ethereum, estatísticas de preço. Então, todos esses dados aí que você já viu como recolher, você vai ver aqui no Ethereum também, entendeu? O Ethereum tem uma dominância de mercado de 14%, certo? Está em segundo lugar no ranking aí de capitalização de mercado, certo? Ó, aqui você pode ver tudo sobre o Ethereum, por que o Ethereum é único dentro do mercado, o que é Ethereum, quem são seus fundadores, quantas moedas existem em circulação, entendeu? Então você pode ver aqui, ó, quantas moedas há em circulação. Então, por exemplo,
em 2020 existia 112 milhões, né? 60 milhões foram distribuídas, certo? Então você pode ver todos esses dados aqui da Ethereum e das outras moedas. Então é assim que a gente faz uma análise fundamentalista de uma moeda para saber se ela tem um fornecimento dentro do mercado, um total de moedas dentro do mercado, se ela é escasso ou se tem muita moeda aí espalhada. Então, por exemplo, vamos ver aqui uma outra moeda, Shiba Inu. Shiba Inu é uma moeda que tem vários tokens e tipo, para ela ter uma valorização igual do Ethereum e do Bitcoin é muito difícil, certo? Aqui ó, a gente pode ver aqui ó, nas características, aqui nas características de preço, estatística de preço da Shiba, certo? A gente vai ver aqui ó, fornecimento total. Olha o fornecimento total de Shiba que já tem muita, já tem bilhões aqui de moedas distribuídas, certo? Então a escassez dessa moeda aqui, desse ativo aqui é pouca, né? Não tem muita escassez. Já o Bitcoin não, o Bitcoin já é mais escasso, certo? E a Shiba, ela é uma meme coin, considerada uma meme coin, uma shitcoin. É moeda que não vale muita coisa, não tem funcionalidade dentro do mercado, mas tem pessoas que apostam nessa moeda aqui. Tanto que hoje ela teve uma valorização de 6% aí, vocês podem ver, né? E a mesma coisa, vocês vão ver o site, os exploradores, a comunidade, quem está por trás. Então façam toda essa pesquisa aí antes de colocar o seu dinheiro numa criptomoeda recente, porque essas pesquisas elas são importantes para você recolher esses dados, e esses dados eles vão te ajudar a tomar a tua decisão, é o que eu estou te falando, e para tu entender mais sobre como funciona, né? E agora eu vou te mostrar aqui. Beleza, outra coisa, antes de eu te mostrar ali para a próxima aula e te guiar aqui também no próximo site, aqui dentro da CoinMarketCap do site, você vai ter várias informações sobre NFT, vai ter um portfólio de moedas que você pode montar através do CoinMarketCap, pode montar aí o seu portfólio também com ela, tá? Baixar o aplicativo dela, então é bem interessante. O CoinMarketCap, ele traz aí essas informações bem legais, tá? Então, olha aí, ó, várias moedas. Você vai pegar essas moedas, vai estudar elas e vai ver qual o melhor projeto, o que esse projeto resolve, qual é a solução que esse projeto vai trazer para dentro do mercado para poder tomar a decisão. E aí eu vou te apresentar, isso tudo está dentro da aula de análise fundamentalista, isso aqui é tudo fundamental, certo? Agora eu vou te apresentar aqui um site para você ver notícias, algumas notícias e colher algumas informações. É claro que esse site não é uma indicação do site, mas é claro que nos sites a gente vai encontrar informações falsas e informações verdadeiras, informações que vão trazer resultados para a gente, informação que não serve muito para a gente, mas sempre tem algum tipo de informação, algum tipo de notícia que pode impactar o mercado, e nessa plataforma é uma plataforma que vem bem rápida aí, trazendo as notícias para o mundo, tá? Eu vou deixar o site aí embaixo também, todos os sites dessa aula aqui vão estar na descrição aqui da nossa aula, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida também, mandem as dúvidas aqui na área de membros do aluno, certo? Então vamos lá, aqui por exemplo, Cointelegraph Brasil, certo? Você vai acessar esse site aqui e aqui você vai ter várias notícias. Então ó, você vai ter notícias de Bitcoin, Ethereum, Solana, altcoins, golpes, isso aqui é interessante, tá? Se você vê essas notícias de golpes, para você não cair em golpes dentro desse mercado, porque existem muitas empresas aí que estão se fantasiando de empresas promissoras que vão explodir, vão fazer o seu dinheiro valorizar 4.000%, 5.000%, mas na verdade isso pode ser um grande golpe fantasiado de ilusão, beleza? Então é isso, você pode ver aqui ó,
várias notícias do mercado, tá bom? Ó, os bancos querem lucrar com Bitcoin e ativos digitais e não virar Bitcoins, aponta a pesquisa. Ou seja, o que os bancos querem com as criptomoedas? O que os bancos, os grandes bancos mundiais querem aí transformando o seu patrimônio em criptoativos? Eles estão vendo oportunidade também. Então, se os bancos, que já são multibilionários, estão vendo essas oportunidades em criptoativos, por que a gente não pode estar vendo também? Entende? Então, a gente tem que estar um passo à frente. Na verdade, tem que estar 10 passos à frente do governo e dos bancos, certo? Ó, 80 mil detentores de Bitcoin perdem status de milionários devido ao grande crash das criptomoedas em 2022, certo? Então, aqui a gente pode ver várias notícias que estão impactando o mercado, certo? E todo tempo sendo lançada uma nova notícia, certo? Aqui é todo tempo muito atualizado. Então esses sites aqui são bem legais para você ter aí a sua análise fundamentalista, entender um pouco mais, pegar esses dados, recolher informações para tomar suas decisões, tá ok? Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, manda aí que a gente vai estar tirando suas dúvidas. E agora a gente vai para uma próxima aula muito importante também, que é a aula de análise técnica. Essa aula onde a gente vai introduzir muito conhecimento agora a partir de gráficos e tudo mais para você entender a diferença disso aí. Então, agora que você já entende a diferença de análise gráfica e análise técnica, a gente vai partir para a prática logo após, tá ok? Então, parabéns por assistir essa aula até aqui. Vamos para a próxima aula. Na próxima aula tem muito mais conteúdo importante e conteúdo de altíssimo valor para elevar o teu nível e jogar a tua régua lá em cima, beleza? Então é isso, grande abraço, te aguardo na próxima aula.